É, a gente está muito honrado de ter vocês aqui para falar sobre esses assuntos que são tão importantes, que vai ser sobre FIES, ProUni e SISU, e educação e saúde também, que é um assunto muito importante que a gente tem que abordar em todas as ocasiões possíveis. Por favor, se apresente. Meu nome é Fabiano Neto, eu sou coordenador da Faculdade de Artes, sou coordenador de bolsas e financiamentos, então a gente está sempre passeando por essas áreas, né, de bolsas, no SISU, como acontece o ProUni, como é a entrada pelo FIES, que agora no terceiro ano é normal ter várias dúvidas, né, do que vocês vão fazer, qual é a área que eu quero atuar. É muito ainda complexo fazer um link entre a matéria do terceiro ano que eu gosto mais e a faculdade que eu quero fazer, o curso que eu quero fazer. Eu não gosto de biologia, realmente eu quero fazer medicina, realmente eu quero fazer alguma área da saúde. Então sempre tem essas dúvidas e a gente faz esse trabalho de acompanhamento de carreira também lá na nossa coordenação. A gente vai começar então com perguntas sobre FIES, ProUni. A gente vai intercalando no decorrer da conversa. Qual é a importância do SISU, ProUni e FIES para a educação no Brasil? A gente tem no Brasil uma desigualdade muito grande. De onde vem isso? Da falta de acesso à educação. Então, o Estado pensa que para que nós tenhamos um país menos desigual, uma população que tenha direitos à renda, à comida, ao lazer, a uma qualidade de vida maior, e para que a gente possa também, né, desenvolver o nosso país, nós precisamos de profissionais qualificados. Para qualificar esses profissionais, é necessário que eles estejam numa faculdade, enfrentem um curso técnico, uma graduação, e isso só é possível através de alguns sistemas de ingresso. A gente tem o SISU, e no SISU você vai entrar na faculdade, vai ter esse acesso à universidade através da prova do Enem. Nesse caso, as universidades públicas, aqui nós temos o IFCE, temos o UFO lá em Sobral, temos o ESP aqui no Piauí, pertinho da gente. A gente ainda não tem uma faculdade federal na Serra da Ibiapaba, temos a UFC em Sobral, mas a gente tem um outro mecanismo de ingresso que é o ProUni. Por que é tão diferente? Porque muitas vezes o aluno ele quer fazer um curso de enfermagem, então ele teria que se tocar de Viçosa, sair da Serra da Ibiapaba e ir para Sobral, e aí não é só ir. Você tem lá transporte, alimentação, moradia, distância dos pais. Então tem uma série de complexidades, de uma logística muito grande que você tem que ter para morar lá. Com o ProUni facilita por quê? Porque no ProUni você tem uma bolsa de 100%. Você pode estudar aqui na cidade vizinha de Tianguá, sem precisar ir embora para Tianguá, tendo os seus pais perto, próximo, tem um ônibus para você ir, não tem uma logística de comida, transporte, enfim, porque você está em casa. Então, não muda muito, né? E tem um FIES, que aí o FIES é um financiamento, ou um financiamento sem juros, que ele também proporciona isso, né? A grande diferença hoje do SISU e do FIES e do ProUni é que no ProUni e no FIES você consegue ingressar em uma universidade particular e no SISU só universidades públicas. Acho que a grande dúvida assim, da maioria dos pessoas é que eles falam que se eu não conseguir ir bem no Enem, eu vou fazer o FIES, eu vou financiar. Como é que funciona basicamente assim o FIES, de uma vista mais ampla, que você possa explicar para a gente? Pronto. O FIES ele existe há muito tempo, financiamento estudantil, é uma política que existe há muito tempo. Durante todo esse tempo ela vem mudando. O FIES de 2010
ele era de um jeito, em 2018 ele sofre uma alteração, e agora nós estamos à véspera de uma nova mudança no FIES. Então, nós vamos ter uma nova operação do FIES. Hoje, o FIES é assim: se você tiver 450 pontos no Enem e não tiver zerado a redação, esse é o critério mínimo, você pode concorrer ao financiamento do FIES. Por que é bom o FIES? Porque é o financiamento sem juros, né? Eu costumo dizer aos alunos e aos pais que vão na faculdade que se você for no crédito amigo, você pega um financiamento, mas eu, você e ele. Nós pegamos o financiamento juntos, e no crédito amigo a gente lá R$ 1.500, mas se você não pagar, eu pago. E ela paga também. Se ela não pagar, nós vamos pagar. No FIES não tem isso. No FIES não tem fiador. A modalidade que nós praticamos na faculdade não tem fiador. E também não tem juros. Para o crédito amigo não tem juros. Então assim, o financiamento sem juros, esse é o grande benefício do FIES. Acontece que o FIES hoje, ele não financia 100% do seu curso. Então, sempre tu vai estar pagando um pouquinho dele, né? Esse pouquinho que a gente chama é a coparticipação, é uma parte que ela não paga. Se ele financiar para ti 90%, 10% tu vai pagar. E aí nós estamos à véspera de uma mudança do FIES, onde ele volta a ser 100%. Então, não, nós estamos aguardando a mudança do governo federal. Tem uma medida provisória que é uma lei que vai ser votada. O que a gente tem é que vai ser a indicação que a gente tem é que ela será votada agora em setembro, né? Isso é em primeira mão no podcast de vocês. É que ela vai ser votada agora em setembro. E esse novo FIES, o governo federal vai fazer um FIES com um modelo muito mais social. Então, dentro desse novo FIES, uma das mudanças é o FIES voltar a ser 100%. Então, o aluno de escola pública vai estudar na escola particular sem pagar nada durante o curso. Outra mudança é dar prioridade aos alunos de escola pública. Outra mudança é ter cota dentro dos FIES. Né? E aí, pretos, pardos, enfim, ela vive uma situação social vulnerável. Por que são essas mudanças? Justamente para voltar naquilo que a gente estava falando anteriormente, né? É importante esses programas para que mais pessoas tenham acesso à universidade e possam mudar de vida, né? Inclusão, é questão de muita inclusão, esses projetos. Porque às vezes a gente para fazer programas sociais e pergunta por que você não vai fazer uma faculdade? Por que você vai parar no ensino médio? Porque a gente tem uma noção que a gente termina de estudar no ensino médio. A gente fala assim, agora eu estou livre. Só que não é bem assim, né? Quando a gente para perguntar para algumas pessoas por que ela não vai fazer uma faculdade, elas falam, eu não tenho condição, meus pais não podem me deixar, eu não tenho condição de morar em outra cidade, sozinha, eu não posso pagar a faculdade. E a gente sabe que tem muita gente que se formou que foi com muito esforço para sair de uma realidade para mudar de vida. Então eu tenho certeza que o FIES, ele fazendo essa mudança, vai possibilitar para muitas pessoas uma mudança de vida em todos os pontos. Porque por mais que a gente estude, se foque para passar em alguma faculdade, a gente sempre vai ter uma formiguinha na nossa consciência. Se na metade do curso eu não tiver mais condição de pagar e tiver que investir. Então, isso é um ponto muito importante, a inclusão desse modo. Esse medo é um medo de várias gerações, né? Como eu vou concluir? Como eu vou manter? Eu tenho uma história na faculdade que eu sempre utilizo ela porque é uma história que me tocou muito. Eu tenho uma aluna na faculdade que ela estuda de Direito. Quando ela chegou, eu fiz o que eu estou fazendo agora. Vim visitar o colégio, com ela, como eu estou aqui com vocês. E ela disse que o sonho dela é fazer Direito. E aí eu expliquei, eu tenho problema, tenho FIES, tudo. O nosso direito na faculdade é direito nota máxima.
no McDonald's. Qualidade lá em cima. A gente tem lá um juizado especial funcionando dentro da faculdade, que é uma parte do fórum, funcionando dentro da faculdade, para proporcionar mais a parte prática dos alunos. E ela se encantou com a faculdade. E ela disse, mas é caro, eu não consigo, o valor é muito alto. E minha família, eu ganho gosto de família, não vai dar. Eu disse, não, tem um ProUni que eu fiz, a gente ajuda você na inscrição. E ela fez a inscrição dela no ProUni, fez a inscrição do FIES. Ela conseguiu 50%, uma bolsa parcial, 50% no ProUni, e conseguiu financiar o restante no FIES. Ela tem, acho que, 80% de financiamento. Ficou bem pouquinho lá o pagamento dela. E nesse momento ela traz a documentação dela para ir no banco. E aí eu disse, olha, tem que levar uma pessoa maior de idade. Como ela é menor, uma pessoa maior de idade para representar você no banco, para assinar. E nem o pai e nem a mãe assinaram. Né? E aí a gente vai aqui, tudo, botaram lá o pai digitava tudo. E a mãe dela me disse que era muito importante para ela ter essa mudança de vida. Porque imagina, tu é filho de um pai que não conseguiu se alfabetizar, porque o sistema da época não permitia que ele se alfabetizasse, porque ele tinha que trabalhar mais cedo. A mãe também, na mesma situação, tinha que trabalhar mais cedo e a realidade social da época e o Estado não conseguiu proporcionar um ambiente onde ele pudesse estar dentro de sala de aula estudando, nem a mãe, nem o pai. E a filha está caminhando agora para ser uma advogada, o sonho dela é ser advogada, está lá, só tira nota boa. Você não consegue encontrar uma nota dela abaixo de 8, não consegue. Dedicadíssima, já está estagiando, está no terceiro semestre, a gente já colocou ela no estágio, num escritório parceiro nosso, porque a intenção da faculdade é que você entre na faculdade, você já entre no estágio. Para que você já consiga entrar no mercado de trabalho e também ter uma rentabilidade. Então, acho que um dos maiores medos também das pessoas é assim, eu vou fazer a faculdade, aí quando terminar, se eu não conseguir emprego, eu mesmo falo assim, meu Deus, eu passar ano me dedicando, estudando, e quando chegar ao final que eu precisar de um trabalho, não ter. Esse é um medo muito grande também. É justamente para que isso não aconteça, que durante o primeiro semestre a gente já começa aí tentando colocar nossos alunos para estágio. Por quê? Porque uma vez que tu está no estágio, tu já entende como, no caso dela, né, que é o direito, tu já entende como atender o cliente, tu já entende como fazer as petições, tu já consegue abrir lá o sistema da justiça e junto, claro, com o advogado, tu fazer as petições, para fazer os protocolos, você já vai trabalhando essa parte, essas habilidades que são mais profissionais, né? Igual a teoria e a prática. Me toca muito essa história, porque na vida não é só o salário que vale a pena, né? No trabalho da gente não é só o salário que vale a pena. Vale a pena, a diferença que eu faço com o mundo, né? Madre Teresa de Calcutá, ela sempre dizia que é importante a gente passar pelo mundo, deixando um pouquinho a vida das pessoas, né? Mudando a vida das pessoas, deixando um pouquinho de melhor ali, deixando um pouquinho da gente. E o que a gente tem para oferecer de melhor, né? O cargo que eu ocupo hoje, ele me proporciona isso, né? Eu conheço muitas histórias, passo por muitas histórias e ajudo as pessoas a realizar esses sonhos. E aí, acho que o programa social ele é muito importante porque ele vai modificar a vida dessa família. Porque modificando a realidade dessa menina, ela vai ser uma advogada, ela muda a história da família dela, a renda da família dela cresce, a qualidade de vida cresce, você tem uma outra realidade dentro da família, né? Então é muito importante esses programas sociais. Assim, quando a gente fala de faculdade, quando a gente para bater um papo com meninos do terceiro ano, ou até na rua mesmo a gente tem um conhecido que fala, e aí, quando terminar o ensino médio, o que é que tu vai fazer? Aí assim, eu queria fazer faculdade, mas eu tenho medo, porque qual é a visão que a gente tem de faculdade? Que é um lugar que você vai para se especializar, vai pagar, e esse é quando eu estou falando de novo, Sim. vai ter o medo de sair sem ser empregado.
Tem uma história que eu estava vendo um dia desse no jornal, que quase parecida com uma dessa aluna, que o pai dela passou anos catando latinha, vendendo, para a filha poder se formar. Então eu acho que a faculdade em si, querendo mais dos problemas sociais, consertando tanto esse programa de inclusão, a gente tem vários alunos aqui que o QI é muito alto. Só que quando a gente vai parar para ver a vida dela pessoal, não tem uma condição boa. E aí esse jovem que tem um QI tão alto, vai viver o quê? Se não apostar numa faculdade para mostrar o seu potencial. Então, eu acho muito importante a inclusão. No Brasil, a gente tem um grande desafio, que é não perder talento, né? Tu tem uma habilidade, e essa habilidade é tua. Não adianta eu querer a tua habilidade, essa habilidade é sua. Eu posso até me esforçar para que em algum momento eu consiga me especializar na tua habilidade, mas ela é tua, pessoal. E às vezes, no Brasil, nós não entendemos essa habilidade um local onde nós devemos investir, e aí nós perdemos o talento. Justamente por isso, com a faculdade, nós apostamos muito no ProUni, né? Hoje, nós temos lá uma situação onde nós recebemos alunos 100% do ProUni. Entenda, o ProUni é um programa do governo federal que oferta bolsa para os alunos a partir das duas últimas edições do Enem. Então, neste caso, do ProUni agora, de 2023, eu recebi alunos com nota do Enem de 2022 e 2021. No próximo ProUni, eu receberei alunos com nota de 2023 ou 2022. Ele garante bolsa parcial de 50% ou bolsa integral. A bolsa é da faculdade, a bolsa é do aluno. O aluno, uma vez que colocou a sua nota, foi selecionado, validou a sua nota com as suas documentações, a bolsa pertence ao aluno. Otávio, eu posso ir para qualquer faculdade? Pode ir para qualquer faculdade. Então tem uma bolsa do ProUni, eu posso sair da Via Sapiens e ir para outra instituição? Pode. Eu estou em outra instituição, eu posso ir para a Via Sapiens com a bolsa do ProUni? Pode. E esse fenômeno tem aumentado na Via Sapiens. Eu tenho recebido muitos alunos de outras instituições que são bolsa 100% ou bolsa 50%. E quando eles chegam na faculdade, principalmente os alunos de bolsa integral, né, que são a bolsa de 100%, eles chegam dizendo: você vai aceitar a minha bolsa? Porque minha bolsa é 100%, eu não sei se vocês aceitam aqui. E aí eu queria deixar claro, para quem vai nos assistir, que a bolsa, todas as faculdades têm que aceitar. As faculdades que pertencem ao programa ProUni, elas têm por obrigação de aceitar os alunos. E lá na faculdade, nós aceitamos os alunos não só por obrigação, os alunos bolsistas, mas porque esses alunos, eles são alunos de mérito. Imagina que para tu conseguir uma bolsa ProUni, tu tirou tu tem uma média de 680, de 710, de 715, de 600, de 550. Qual é a instituição de ensino que não quer um aluno que seja um aluno dedicado, que conseguiu, no teste mais difícil do país, que é o Enem, você conseguiu ter uma média altíssima? Então, para a gente, como instituição de ensino, nós adoramos quando os alunos do ProUni vão lá fazer transferência. Porque, mais uma vez, não é só a questão da renda, não é só a questão do valor que paga. O ProUni ele rentabiliza de forma diferente a faculdade, ele desconta dos nossos impostos, né? E aí, para a gente é muito bom porque a gente tem alunos bons, né? Alunos de qualidade e que dentro da faculdade vão produzir material, vão produzir soluções para empresas, vão produzir conhecimento dentro da faculdade, e aí a gente tem um grupo de alunos dedicados. E aí,
Quando tu está perto de um aluno bom, querendo ou não, ele incentiva aquele aluno que às vezes não está tão dedicado. Então, para a gente, é ótimo os alunos do ProUni, adoramos os alunos do ProUni. É o meu xodó na faculdade, são os alunos do ProUni, porque são alunos que realmente tiraram uma nota muito alta e estão lá pelo mérito deles. Como os estudantes podem se preparar adequadamente para entrar nesses três áreas? Olha, é investir no que você é bom. Eu sempre costumo dizer isso. Tem matérias, tem disciplinas que realmente você não tem afinidade com elas. Mas nelas você deve ser pelo menos mediano. Está vendo mediano, Carlos? 7. Não é? Mas tem disciplinas que você já tem habilidade nelas, você gosta dessa disciplina, quando você sente e abre o seu caderno para você estudar, essa é a disciplina, você adora aquela disciplina. Nessa disciplina, fecha a sua prova. Nessa disciplina, faça tudo que você puder, se esforce o máximo para você ser bom, muito bom naquilo que você já é bom. Uma dúvida que eu sempre tive. Uma dúvida que eu acho que vários alunos têm. Quando eu vou fazer o Enem, eu posso focar só em humanas? Eu posso focar só em exatas? Ou eu tenho que ter uma média entre os dois? É justamente isso. Foca no que tu é bom, mas sem negligenciar aquilo que você não gosta muito. Por quê? Não é nem que tu é bom, é porque tem disciplinas que você tem mais afinidades. E tem disciplina que não tem tanta afinidade. Mas naquela disciplina que tu não tem tanta afinidade, tu não pode zerar. Porque o que vai importar para o ProUni e para o FIES é a tua média. Então eu pego muitos lá resultados de aluno do Enem, que o aluno tem lá humanas, o cara fechou humanas. Mas no resto da disciplina Vamos supor assim. não foi bom. Então você tem uma média. Quando você vai somar e dividir pela 5, você chega numa média lá de 400, 300 pontos, porque você foi muito bom numa e muito ruim em outra. Não dá isso. É manter um nivelamento. Eu vou ser médio naquilo que eu não tenho tanta afinidade, mas naquilo que eu sou bom eu vou ser ótimo. Aí tudo bem, mas se você for muito bom só numa disciplina, aí a sua média vai ser prometida. Quais as principais críticas e os desafios? Assim? Nos programas? Olha, nós tivemos muitas reprovações injustas no ProUni, com a lei de cotas e no SISU, com a lei de cotas que nós tínhamos, que nós ainda temos. Passou agora no Congresso uma mudança na lei de cotas que vai resolver esse problema. Qual é esse problema? Por exemplo, você tirava lá 650 pontos no Enem. Um outro estudante de escola particular tirava 550. Como você ia concorrer dentro das cotas, e especificamente dentro das cotas, e especificamente dentro das cotas sendo pardo, então, como era muito específico a concorrência, o que acontecia? Você mesmo com uma nota maior do que a dele, você não entrava e ele entrava. Porque a sua concorrência era muito maior do que a dele. Há um método que foi estudado pelo Inácio Boll, que é um pesquisador, e eles conseguiram encontrar um método de acabar com essas reprovações justas. Esse método ele entra agora na nova lei de cotas, e isso vai trazer alterações tanto no SISU, como no FIES, como no ProUni, e também alterações aí nos concursos públicos. Está resolvido? Em parte, porque a lei ainda precisa ser sancionada. Eu acredito que até o próximo semestre agora, o próximo ProUni, o próximo FIES nós já teremos um novo ProUni, um novo FIES, um novo SISU, com isso resolvido. É muito importante, porque no último ProUni, cerca de 100 mil, esse último SISU,
cerca de 100 mil pessoas tiveram reprovações injustas. Né? Então, imagina, tu estudar, tu conseguir uma nota maior, uma pessoa com nota menor entrar. Então, para que isso não acontecesse mais, foi resolvido, mas precisa ser sancionado ainda. E aí, quando for sancionado, assim, eu acredito que no próximo semestre a gente vai ter isso resolvido. Nesse assunto aqui de aluno da particular conseguir entrar por ser particular, eu estava assistindo até uma série que tocou nesse assunto que você falou agora. Um aluno que era de pública, estudou, deu o melhor de si e tirou uma nota boa. E um da particular também tirou uma nota boa, só que ele era para fazer a segunda particular. E também nessa série tocaram os máximos de pessoas quando estão perto de terminar o ensino médio, estão perto de chegar para fazer o Enem, para conseguir uma faculdade, os da particular iam para a pública. Aí, porque dão preferência hoje para a pública. Aí a gente fica o questionamento. Querendo ou não, é injusto de alguma forma. E aí é justamente isso. A lei, ela é feita, né, a lei de cotas, se não me falhar a memória, ela tem 20 anos. E agora ela está sendo feita uma revisão dessa lei. É importantíssimo a gente rever as leis para a gente entender quais são os problemas que, dentro da sociedade, essas leis podem consertar. Né? O estudo do Inácio Pó é maravilhoso, eu sou fã do Inácio. E eu acredito que foi muito prudente, né, dos legisladores usarem esse estudo, que é um material científico, usar esse estudo para que pudesse trazer uma mudança real na vida das pessoas. Né? Vamos esperar que no próximo semestre a gente já tenha essa mudança das cotas e que isso melhore. Essa é a minha principal crítica, né, aos programas em relação às cotas. O outro problema é que está resolvendo também o governo, o ministro Camilo Santana, tem sinalizado que vai fazer essa alteração do FIES para que o FIES seja um FIES mais social, que ele volte a ter dentro do FIES um objetivo que é o real, que é o objetivo de incluir mais pessoas no ensino superior, capacitar mais pessoas no ensino superior, profissionalizar essas pessoas e mudar a vida dessas famílias. Né? Isso acontecendo no próximo semestre, eu acho que finalizar as minhas críticas. E uma outra crítica que a gente também tem é a burocracia para fazer as contratações. Né? O aluno vai na caixa, aí o aluno vai para um lado, e tem papel, e pega o papel, e troca o papel. É muito confusão. O que a faculdade de SAPS faz? Nós tiramos a burocracia porque nós fazemos a burocracia. Nós resolvemos a burocracia para vocês, alunos. Né? Então o aluno chega e está vendo o que é essa declaração de renda. Para que eu vou ter que ter identidade CPF da minha família inteira? Então, essas burocracias que existem dentro do processo, que são criadas pelo MEC, porque é o MEC que toca o processo, nós participamos apenas do processo, nós tentamos tirar essa burocracia para que vocês não tenham essa burocracia e não percam prazo, enfim. Na proposta de mudança do FIES, também tem essa questão da digitalização de todos os processos. Hoje, todos vocês conseguem pegar um telefone e entrar no WhatsApp, entrar no Instagram e saber quem curtiu você, quem mandou direct, quem não mandou, enfim. Todos conseguem fazer isso, se não a grande maioria. Então, é importante que o novo FIES, essa nova alteração, traga um FIES que seja mais digital. Que aí lá na sua casa você consiga pegar lá a publicidade do seu pai, da sua mãe, tirar uma foto e dizer, pá, tá aqui a foto do Ministério do meu pai, tá aqui a foto do Ministério da minha mãe, tá aqui a minha foto. O governo sabe tudo que nós recebemos através da Receita Federal e através do Ministério da Fazenda. O governo vai lá, olha, o sistema cruza, ele já sabe qual é a sua renda, quem é as pessoas que moram na sua casa, sem a necessidade do aluno estar correndo para cartório, correndo para o banco.
e vai à faculdade, porque complica o aluno. Imagina que aqui o aluno no sítio tem que sair daqui 5 horas da manhã, pegar um topic, ir para Tianguá, deixar a documentação, voltar para cá, às vezes esquece a documentação. Então, o governo deve facilitar a vida dos estudantes nesse sentido. Eu acho que essas são as principais críticas, mas que o governo tem sinalizado que está resolvendo. Para a gente fechar isso daqui, então, quais são os cursos que vocês têm lá? Lá nós temos fisioterapia, nutrição, psicologia, enfermagem, direito, administração e ciências contábeis. Temos alguns cursos técnicos também, técnico em saúde, em gestão de saúde, técnico em enfermagem, técnico em agronegócio, técnico em serviços públicos, técnico em serviço imobiliário, que é o corretor de imóveis. Me ajuda, gente. Discurso em AD. Temos também, nós somos a primeira faculdade da Serra a credenciar uma faculdade de EAD. Como é que é isso? A faculdade, ela é uma concessão do Estado, né? Tipo rádio. Ela precisa que o Estado libere para que ela exista. Então, aqui você vai ter muitos polos. Eu tenho um polo aqui da Estácio, da Anhanguera, né? Dessas faculdades. Mas a produção do conteúdo delas não é aqui, é no Rio, é em Curitiba, é em outras cidades. No caso da Via Sapes, não. A Via Sapes, o EAD da Via Sapes é da Serra da Ibiapaba. Então é um professor da Serra da Ibiapaba, mestre, doutor, que vai entrar no estúdio da faculdade de Via Sapes, vai ministrar as aulas e desse estúdio essas aulas vão estar nos polos do Brasil todo. Então, aqui nós produzimos o conteúdo. O conteúdo é todo Feito aqui, não é um conteúdo que tu vai pegar lá do Rio e vai trazer para cá. Até porque tem muitas. O Brasil é um país continental. Então você tem aí muitas diferenças de cultura, né? A educação do Ceará hoje é a educação modelo. Então, é importante ter os profissionais da educação do Ceará produzindo aqui no Ceará, na Serra da Ibiapaba, e isso podendo ser consumido pelo Brasil inteiro, para que a gente não fique sempre bebendo de outras fontes, bebendo de outros estados, né? E aí nós temos o EAD, hoje nosso EAD nós temos 2 cursos, Pedagogia e RH. Estamos ampliando aí a nossa cartela, nossos pedidos de curso. Nós vamos aí para mais ou menos 18 cursos no EAD. Estamos abrindo um polo em todos os locais do país, né? Estamos rodando para abrir polo agora para que a faculdade de Exatos possa produzir esse conhecimento chegar em outros estados, através da Serra da Ibiapaba. Agora a gente vai entrar no assunto de educação e saúde. Ótimo. Assim, qual é a importância da educação para a promoção da saúde? Pronto. A gente passou por um momento de pandemia, eu acredito assim, muito difícil para cada um de nós, né? E neste momento nós conseguimos ter uma medida, né? O quão importante é a educação com a saúde. Como era importante uma coisa básica, lavar as mãos. Como era importante o básico, você espirrando, se você tiver um processo onde você está espirrando muito, tossindo muito, usar uma máscara. Como era importante você entender que tem uma pessoa ali com um vírus e aquela pessoa precisava ficar isolada dentro de casa. Na pandemia nós conseguimos enxergar o quanto ainda é precária a nossa educação em relação à saúde. E como nos fez falta essa educação, como nos custou caro. Muitos de nós perdemos parentes, muitos de nós ficamos doentes, fomos hospitalizados. Eu me lembro que lá em casa, minha mãe tem cerca de 60 anos, né? 64 anos. E eu moro em Tianguá, minha família é de Sobral. Então eu não descia a serra para minha mãe não se contaminar.
Então, mas era muito difícil ter essa educação de não descer. Por causa da preocupação, por causa da saudade, por querer estar com ela nesse momento. Então, eu acho que a pandemia nos deixou muito claro o quanto nós precisamos investir na nossa população, né? Em relação à educação mesmo. E tem coisas que são básicas. Lavar as mãos é básico. Né? Um álcool, isso é básico. Você entender que você é novo, que você é saudável, mas que existe uma pessoa numa situação de vulnerabilidade e que aquela pessoa, por aquela situação, merece um cuidado especial. Por exemplo, a gente vê muito quando você chega num local com uma pessoa deficiente, e muitas vezes uma pessoa deficiente física, que é uma questão de saúde. Ela não consegue ser atendida no caixa primeiro, porque as pessoas que estão ali no caixa não percebem a dor que aquela pessoa tem, a debilidade que ela tem, o quanto é custoso para ela chegar até o mercado, andar. Só fala assim, pode esperar, tá sentado. É isso. Eu cheguei aqui primeiro, não tem por que eu passar. A gente vê muito isso, realmente. E é uma questão de saúde. Aquela pessoa tem uma debilidade por uma questão de saúde. Às vezes ela nasceu daquele jeito, às vezes ela está ali com dor, às vezes é uma mulher grávida, que está numa condição ali de saúde, de vulnerabilidade mesmo, que está sentindo dor, que está sentindo corpo, que está passando mal, que está com o seu enxogo, e a gente não entende para deixar aquela pessoa passar e ser atendida. Né? Então, assim, eu acho importantíssimo investir nisso. Tanto nas escolas, eu acho que isso precisa começar na escola. Porque o aluno da escola, essa educação na escola relacionada a esse tema, que é muito importante, ele chega dentro de casa dito pelos próprios alunos. E aí os alunos são também agentes de educação dentro de casa. Assim, uma coisa que eu acho que deveria ter em todas as escolas, sem exceção de nenhuma, creche, ensino médio, fundamental, até mesmo faculdades, era um psicólogo físico, um psicólogo que faz ali fixo e um enfermeiro fixo. Mas está falando isso por quê? Porque imagina, às vezes na escola acontece um acidente. Não seria legal ter um enfermeiro ali? E eu já ouvi falar também que era para ter isso fixo. A gente está aí com, mais uma vez falando de lei, a gente está com mais um projeto de lei, né? Quando eu digo nós, é o Brasil, né? Nós estamos com mais um projeto de lei dentro aí do Congresso para ser votado, onde ele faz essa obrigatoriedade, né? De você ter lá um psicólogo dentro dos colégios. E eu acho que quanto mais essas necessidades a gente vai vendo, o Estado vai vendo com o tempo. Né? Hoje é uma necessidade. Na faculdade de Belsares, nós temos um psicólogo que ele atende lá e o principal dia dele é quarta-feira. O principal dia de atendimento dele é quarta-feira. Ele sempre está lá, fazendo atendimento. Mas na quarta-feira, eu não sei o que acontece, é lotado. Você não tem vaga. Não tem vaga. Então, os alunos precisam, os profissionais da educação precisam desse apoio. Nós passamos por um processo de pandemia que foi 2 anos. Hoje a gente acha que não precisa falar sobre isso mais e esquecer isso. Mas isso mexeu com muitos de nós, com todos nós. E isso precisa ser tratado. Né? Tem muitos medos, tem muitas coisas que foram engatilhadas dentro de nós e é necessário sim que tenha um psicólogo dentro das instituições de ensino. Né? Até mesmo os professores, né? Imagina, uma semana você começa o ano, planejou volta, brincadeiras com seus alunos e de repente a diretora chegou e a gente vai passar 15 dias porque está acontecendo isso no planeta em geral, é perigoso, e o baque do professor de ter que se adaptar à realidade, de gravar videoaula. Eu me lembro que nas aulas que eu entrava no fundamental,
era o professor esperando, sentado numa cadeira. Cadê os alunos? E depois que voltou a mobilidade de pessoas na rua, voltou o assunto de voltar para a escola, muitos desses professores perguntariam o fulano. E a gente teve que desistir de estudar, porque a pandemia afetou muito o estudo. A gente perdeu muitos alunos em questão de parar de estudar. Hoje eu mesmo tenho colegas que na pandemia eu deixei de estudar. Hoje em dia eu não estudo mais. E a cabeça do professor, como é que fica também? De ter que ter se modificado tanto para poder dar uma aula. Às vezes eu estava conversando com os professores e eu dizia assim, eles falaram assim, rapaz, no começo da pandemia eu ficava indignado quando eu botava minha sala de aula e não entrava ninguém. Eles diziam que ficava muito triste. Esses pontos. E foi muito difícil para todos nós, né? Sim. Eu acho que o aluno, quando ele vem para a sala de aula, ele estuda, ele se confraterniza ali com os colegas, vai para casa. O professor, quando ele está na casa dele, ele está pensando no aluno. Ele sabe o aluno que está passando por problema, ele sabe o aluno que não está indo bem, ele sabe, às vezes, porque o aluno desabafa com ele a realidade da casa do aluno, ele carrega esse peso, né, de várias vidas, e para ele está na mão dele, está sob o cuidado dele. Então, ele não ter mais esse dia a dia com os alunos é muito ruim, porque muitas vezes, como é que está meu aluno? O aluno não está aparecendo, ele está bem, a família dele está bem, está acontecendo alguma coisa na família dele, alguém da família dele foi contaminado e o professor ficava nessa dinâmica. Por isso também é importante a gente ter esse auxílio aos professores de forma com psicólogos, psicopedagogos, enfim. No seu ponto de vista, quais sim as melhores estratégias para aplicar a saúde na educação? Eu acho que tem que ser regional. O colégio, assim como a faculdade, ela tem que ver os problemas que são regionais. Por exemplo, qual é o que mais impacta a saúde da cidade de Ibiapaba hoje? O que é que vocês acham que causam o maior impacto na saúde da cidade de Ibiapaba hoje? Com que o dinheiro é gasto? Vocês acham que é com o quê? No meu ponto de vista, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho um pouquinho, procuro saber, eu acho que o impacto total aqui, e por ter já conversado com pessoas que são da assistência social, já me falaram que o maior impacto, e a gente não sabe, é questão psicológica. O suicídio. Eu nem sabia, eu conversando um dia desse com uma assistente social, ela me falou que na Viçosa tem muito caso de suicídio. E a gente não sabe. Isso é um impacto. Outro impacto, vocês acham que tem? Assim, que eu tenho muitas pessoas indo para o hospital ou procurando alguma unidade de saúde, procurando serviço. Quais são os serviços? Onde é que a gente gasta mais dinheiro com saúde? Há muitos casos que acontecem na escola de gravidez, né? Gravidez. Mas, Assim, vamos ver se a gente consegue citar aqui pelo menos 5. aqui em Viçosa, às vezes, eu sei nem se pode citar isso, mas aqui. Mas a edição é de vocês, né? Qualquer coisa corta. Deixa eu ver. A gente às vezes tem muito caso de briga em hospital porque o atendimento é ruim. Às vezes é uma criança que chega passando mal. Às vezes é um idoso que está com seu problema de saúde ali no hospital. O que acontece com a saúde no Brasil hoje? E que eu acho que a escola e a faculdade devem investir na educação e fazer um link com a educação para que a gente possa mudar. Hoje na Ibiapaba, nós temos vamos lá, vou chutar, tá bom? Porque eu não sei números públicos, né? Mas
vamos chutar que eu tenho lá R$ 100 para me gastar com a saúde. Pelo menos 70% desses gastos são com vítimas de acidentes. Entende? Então, como é que eu posso diminuir esses gastos com vítimas de acidentes e posso aumentar esses gastos com insulina, com tratamento psicológico, com educação sexual? Como é que eu posso fazer isso? É através da educação. E aí tem que ter uma gestão de educação voltada para isso. E aí o compromisso não é só do poder público, mas é um compromisso da sociedade. Como assim? Não tem como ninguém prever acidente. Concorda comigo? Não dá para prever acidente. O que nós podemos fazer é evitá-los. Só que você não tem uma política ou uma campanha, aí eu deixo a sugestão, né, para vocês, porque vai ser pioneiro na região, uma campanha educativa para o uso de capacete. Porque quando a pessoa se acidenta e ela não está usando capacete, elas ocupam um leito em Viçosa, olha o tanto de coisa que ela gasta. Ela vai ocupar uma ambulância para ir buscar ela. Ela isso é gasto, né? Uma ambulância para buscar ela. Ela vai ocupar vários profissionais. Ela vai ocupar um leito em Viçosa. Depois ela vai ser transferida para Tianguá, para ocupar outro leito em Tianguá. Se piorar, ela vai ter que ir descer para Sobral e vai ocupar outro leito no regional. Nisso, ela ocupou pelo menos 3 ou 4 unidades de saúde, uma equipe enorme, muitos equipamentos, é um gasto enorme com uma pessoa por conta de um uso de capacete, ou da falta do uso do capacete. E o pior, essa pessoa ela fica por muitas vezes invalidada por 6, 4, 1 ano, 6, 4 meses, 1 ano, porque ela não vai conseguir voltar ao trabalho tão cedo. Aí perde o rendimento de casa, aí tem que acionar o INSS, enfim, é um conjunto de ferramentas da saúde que são acionadas por conta da falta do uso de capacete. Então, essa é uma maneira da educação entrar na saúde e diminuir os gastos da saúde para depois cobrar outros gastos. Mas esse retorno a sociedade precisa dar. E às vezes você consegue fazer isso numa campanha na escola. Outra coisa, beber e dirigir. Eu não vou nem perguntar, mas todos nós conhecemos a galera que bebe e dirige, né? Outra coisa que ficou muito conhecido entre nós, e principalmente na juventude, a antiga e a nova juventude, essa questão do grau. Vou fazer o grau, sou o menino do grau, não sei o que, ele leva o pneu, só que o jovem, ele está naquela emoção de fazer aquilo, mas quando ele se acidenta, às vezes a família não tem a condição de colocar ele no hospital particular, e ele vai sofrer em Sobral, no regional, vai ficar lá no regional. Às vezes fica naquele corredor do hospital, esperando o básico. O básico. Mas por quê? Porque você se colocou numa situação de perigo. Então, uma das maneiras de a gente ter uma educação na saúde e ter uma diminuição de gasto e realocar esse gasto para outra coisa é a educação. Né? E qual é o papel de vocês nisso? Qual é o papel da escola e da faculdade nosso nisso? É um papel realmente de educação. Era aquele que a gente falava do básico, né? Lavar as mãos. O básico, usar capacete, o básico, usar cinto, o básico, não beber e dirigir, o básico, não andar com 3, 4 crianças em cima de uma moto. Porque se você se acidenta com 3, 4 crianças em cima de uma moto, você vai colocar a sua família inteira no hospital. E você não tem uma condição de saúde para que aquelas pessoas sejam bem atendidas. Uma situação, eu acho que é um ponto que deveria ter aula realmente sobre isso, é gravidez e atendimento em hospital.
Mas por quê? Esse ano a gente teve um caso no hospital daqui que uma grávida sofreu lá dentro. Por quê? Por que ela sofreu? Porque ela foi destratada por enfermeira. Às vezes as nossas adolescentes se engravidam na escola e acham que não tem direito nenhum dentro do hospital. É só chegar lá, você vai ter neném assim, assim, assim. Não. Às vezes a adolescente não sabe que é por lei que ela tem o direito de um acompanhante até a hora que ela dizer não quero mais ninguém do meu lado. E no hospital é privado, isso você entra só. Uma coisa também que eu acho é ela saber todos os direitos que ela tem até na hora do parto dela. Uma política de saúde sexual na escola. Por que a gente não tem professor para isso? Uma vez eu estava olhando um podcast e vi uma pessoa que eu achei de muita irresponsabilidade falar que a educação sexual não era para existir em escolas. E aí eu fui e pensei assim, por que não? Porque os mais velhos acham que a educação sexual na escola é uma coisa bem longe do que realmente é. Mas para que serviria um ponto desse na escola? Conscientizar as alunas, conscientizar os alunos, dar uma atenção maior para as meninas que já estão passando por isso, mas já estão passando por isso. Isso é um ponto realmente que deveria ser falado em todo lugar. Se eu pudesse, eu faria uma política que conscientizasse as gestantes. E uma coisa que eu estava falando esses dias, sabe, que a gente estava conversando, eu e os colegas da minha sala, que era para existir uma carteirinha OAB para o pessoal da saúde. E como funcionaria isso? O profissional da saúde só exerceria aquela profissão se ele tivesse a carteirinha dele. Mas na enfermagem tem, né, que a carteirinha. Assim, cada profissão você tem um conselho. Sim, o porém, a gente tem um porém. Mas como, não seria só um porém. Para a gente exercer o direito, a gente tem que passar por uma prova, certo? Sim. Se eu não passar naquela prova, eu fico só... Sim, eu compreendi. Seria como se fosse uma prova da OAB. Sim, como fosse. Mas por quê? Esse dia mesmo a gente teve um caso nos Estados Unidos de uma enfermeira que matou várias crianças e ainda falou que foi porque ela quis. Eu acho que se a gente tivesse isso, a gente faria uma peneira dos profissionais que estão cuidando da nossa saúde. A gente evitaria constrangimentos em hospitais, a gente poderia evitar muitas coisas se a gente tivesse isso. Eu acho que no papel da faculdade, da educação, do colégio, uma coisa que a gente vai construir junto, e a faculdade fica nessa posição, são seminários de direito, onde vocês vão poder entender e dialogar com profissionais do direito e da educação sobre os direitos que vocês têm na saúde. Então, porque lá o profissional especializado em gestante, falando com pessoas do direito que é especializado no direito da saúde, junto com vocês, fazendo esse diálogo com vocês do colégio, explicando quais são os direitos e os deveres que vocês têm. E isso vai poder chegar na casa de vocês de uma maneira muito mais educativa, né? Também a questão da saúde em relação ao trânsito. Eu acho que é importantíssimo tocar nesse assunto. A gente teve alunos no ano passado que infelizmente faleceram Por causa do do trânsito. Eles iam com o capacete, eles foram com o capacete, mas não vão zoar. Muitos acham que o atual capacete é só um mínimo detalhe, não é. Aí um ficou em estado grave e outro faleceu. Eu acho que a gente pode começar por isso, né? Porque é a proposta, né, gravado, que a gente fica à disposição. É um tema que eu conheço, porque eu passei 10 anos sendo diretor de uma autoescola, lá em Socal.
fico à disposição de vocês, a gente pode fazer um projeto piloto, né? Para a gente entender como é que a gente passa as informações para os alunos, cria essa conscientização com os alunos, para que isso chegue em casa e que a gente consiga começar a criar essa educação à saúde que vocês querem traçar, né? E eu acho importantíssimo esse link da educação com a saúde e importantíssimo que vocês sejam o protagonismo. Vocês me falaram aqui, porque vocês é que sabem a demanda, então vocês me falaram aqui de atendimento na saúde de qualidade, vocês me falaram aqui da questão da educação sexual, vocês me falaram da questão do trânsito, vocês me falaram de todas essas questões que afetam diretamente vocês. Então, vocês como protagonistas, com a parceria com a gente consegue trazer os profissionais para que a gente crie um projeto e neste projeto seja desencadeado várias situações, várias ações de educação à saúde. Quando a gente fala de educação sexual, às vezes cria uma questão muito ideológica, né? Ah, não quero falar por causa disso, porque aquilo cria uma questão muito ideológica. E não é isso, né? E não é isso. É entender que certos assuntos ligados à saúde, as pessoas precisam entender. O jovem precisa entender para se prevenir. O jovem precisa entender para cuidar de si, para cuidar do mundo, né? Então, vocês têm essa demanda. Eu acho que a gente consegue produzir materiais educativos, palestras, rodas de conversa nesse sentido. É importante que a gente, como eu disse, na questão da crítica ao ProUni, ao SISU e ao FIES, né? Ah, existe esse problema está sendo resolvido, nós torcemos que eles sejam resolvidos. Então, quando a gente consegue detectar, e isso vale para a vida profissional, quando a gente consegue detectar uma problemática, um desafio, né, em uma situação específica, é preciso que a gente comece a criar soluções, né? Porque senão a gente fica sempre com um pessimismo, que não vai dar certo, isto é ruim, aquilo é ruim, e a gente fica sempre nesse pessimismo, né? Então, a gente conseguiu identificar um problema. Nós temos um problema sério na Ibiapaba de saúde em relação ao trânsito. Nós temos um problema sério na Ibiapaba de saúde em questão de educação social, de educação sexual, das gestantes, da gravidez na adolescência. Nós conseguimos identificar os problemas? Ótimo, esse é o primeiro passo. Aí nós temos duas situações. Ou nós ficamos só identificando o problema e reclamando e satisfeito com aquela reclamação, ou o meu papel é reclamar, eu fui lá, reclamei e cumpri meu papel. Não, nós como sociedade e como estudantes e educadores, nós temos que identificarmos o problema, qual é a nossa parte desse problema, como nós vamos criar soluções para esse problema. Como nós vamos diminuir o impacto desse problema na sociedade? E aí é através de alternativas, e aí é através de bate-papos como esse, é através de roda de conversa, é chegar em casa e dizer, olha, isso não está certo, aquilo não está certo, nós podemos resolver dessa maneira. E nós estamos totalmente à disposição para esse ambiente de educação das escolas, né, com vocês. Eu acho que vocês já têm aí pelo menos 4 temáticas que a gente quer trabalhar, junto com os profissionais de direito, com os alunos de direito, junto com os alunos da enfermagem. Sabe que a gente não consegue fazer. Quem sabe a gente não consegue fazer uma palestra com os alunos de lá, né? Sim, fazer os alunos A gente está pensando em fazer um tour pela faculdade, porque a gente está pensando em começar a rádio da escola. E a gente está pensando em passar por uma faculdade visitando, mostrando o campo da escola, antes de terminar o ano, porque a gente. Deixa eu fazer um convite a vocês. Convidarem vocês. Nós temos um estúdio na faculdade do Sapes, que é o Estúdio Sapes.
onde nós podemos gravar o podcast, receber vocês lá para fazer a gravação do podcast, receber a turma de vocês e quantos alunos quiserem ir para a gente ver lá a estrutura da faculdade, e aí a gente combina um dia, você me diz, Fabiano, eu gostaria muito de uma palestra na área da saúde, na área da educação, uma palestra sobre emergência, uma simulação de emergência. Nós pegamos lá o pessoal da enfermagem e dos primeiros socorros, dos técnicos de enfermagem, fazemos junto uma simulação de acidente, como é o cara está lá acidentado, como é que ele vai ser recebido. E aí a simulação é bem real, tem carro virado, tem sangue, é bem bacana, vocês vão gostar. Então nós fazemos a simulação com vocês, até para a gente já criar uma cultura de a gente conseguir formar e educar as pessoas futuras para outras temáticas. Se quiser falar sobre educação sexual, estamos lá. Se quiser falar sobre qualquer outro tema, inclusive como é a questão da administração pública, como é deslocar os recursos. Tem lá professor de direito, que são procuradores, que vão conseguir explicar melhor como é que funciona a alocação de recursos, como se cobra, enfim. Estamos à disposição de vocês. Eu acho que essa corrente de educação ela precisa partir primeiro de vocês, então precisamos dar esse apoio a vocês. Então, tomar a disposição. A gente já pode continuar na faculdade, a apresentação. A gente vai encerrar agora. Eu queria muito agradecer a vocês dois que disponibilizaram para vir aqui dar essa conversa com a gente, porque vai ser muito importante para os alunos que já estão saindo agora. E conhecer a faculdade de vocês vai ser um prazer, Marcos.